Oi, gente! Estamos aqui de novo com outro Cá Entre Nós. Nosso tema de hoje é sobre equilíbrio e eu faço um paralelo entre a nossa vida e um circo. Então, como assim? Sua vida é um circo. Fazendo um paralelo disso, vou já explicar para vocês por quê. E o que eu quero trazer para vocês? A gente vê com muita frequência, as pessoas não conseguirem estar equilibradas, estarem bem nas várias áreas da sua vida. Ou seja, se dedica muito na área profissional e a parte da sua família, de relacionamento, fica desestruturada. Ou abre mão de planos pessoais para poder conseguir se dedicar ao plano profissional. Ou se dedica muito à família e acaba tendo que abrir mão do plano profissional. Enfim, acaba não estando se sentindo bem, feliz nas diversas áreas da sua vida e acaba achando que é assim mesmo, que é porque a vida tem que ser assim, você tem que escolher uma para você ser bom e as outras, mesmo que você seja infeliz, digamos assim, ou não seja realizado, não tem problema. E não é bem assim que funciona. Eu tive um orientando, por exemplo, que ele se dedicou tanto à vida profissional e a sua família, ou seja, ele tanto se dedicava à vida profissional, a ser muito competente, muito bom, e dedicava-se muito também à sua família, a estar presente, a cuidar dos filhos, da esposa, que ele acabou não tendo tempo para ele. Então ele acabava se sentindo prejudicado também, porque ele não tinha um tempo para um hobby, para um lazer, para fazer uma coisa para ele mesmo. E isso é muito ruim. Antigamente, nos anos 80, era moda a pessoa dizer que era um workaholic, ou seja, uma pessoa viciada em trabalho. Era chique dizer isso, né? Eu sou viciado em trabalho, eu não tenho tempo para nada, só para trabalho. O mundo muda, né? Gira, mudou. Hoje em dia as pessoas, inclusive, se dedicam e têm se esforçado para ter um momento em função de curtir mais a vida, seja com a família, seja sozinho, seja como for. E algumas acabam se frustrando porque não conseguem conciliar, né? Então, às vezes você está no trabalho lamentando coisas que está deixando de estar presente na família. Ou o contrário, você está com a família e pensando no trabalho que ficou pendente lá em cima da sua mesa. Então, isso é complicado para qualquer uma das áreas que você esteja se dedicando mais e abrindo mão da outra. O certo mesmo, o ideal, seria você conseguir manter um equilíbrio, né, nessas áreas da sua vida. E o nosso tema de hoje vai ser justamente isso. O desequilíbrio, que é o constante, é o que a gente vê mais comum no dia a dia de hoje, e como é que você pode tentar trabalhar para manter o equilíbrio. Óbvio que nenhum de nós vai conseguir manter um equilíbrio perfeito, né? Ou seja, todas as áreas com o mesmo nível de atenção e tudo funcionando perfeitamente. Não vai funcionar assim. Mas a gente vai ter uma proximidade de equilíbrio. E não uma bem focada e a outra zero, né? Uma 100 e outra zero. Aí não dá. Isso é um total desequilíbrio e acaba lhe deixando não bem com você mesmo, não bem com a sua vida. Eu imagino que o que a gente está falando, muitos de vocês devem se identificar com isso. Então, a gente tem vários modelos desse tipo de desequilíbrio, por assim dizer. Ou seja, eu me dedico demais à minha vida profissional e não tenho tempo para a minha vida pessoal, por exemplo. Eu tenho muito sucesso profissional, mas a minha vida pessoal, de relacionamento, é completamente desequilibrada. Eu não sou bem resolvido com a minha família, eu tenho muitos problemas emocionais nesse sentido. Eu sou uma pessoa super bem na parte de relações interpessoais, mas eu não consigo me realizar profissionalmente. Ou eu sou uma pessoa que eu me dedico tanto aos outros, ou seja, ao trabalho, à minha família, que eu não tenho tempo para mim mesmo, né? Eu fico sempre em função de tentar resolver as coisas dos outros, me dedicar demais ao trabalho e atender tudo, ser perfeito, ou me dedicar demais à família, e aí me perco, que é como eu citei o exemplo do meu aluno. E até como existe, assim, de forma inclusive bem comum, que não deveria ser, companheiros que vivem um relacionamento em função do outro companheiro, que chega a ser um absurdo. Ele vive tanto em função da existência do outro companheiro que ele esquece de si mesmo.
Isso também é muito ruim. Não é errado a gente se dedicar ao outro, a gente se dedicar muito no trabalho, a gente se dedicar muito na família. Em determinados momentos, eu estou com uma pessoa doente na minha família e naquele momento realmente eu foco muito mais naquele espaço, né, da minha vida. Não é errado. O errado é você fazer disso uma constante. É você estar constantemente no desespero de estar naquele lugar e deixando o outro que você gostaria de estar realizando desocupado ou sem dar a devida atenção. Isso é que é o errado. E aí isso te deixa em desequilíbrio. E deixando em desequilíbrio, isso pode ser muito prejudicial para a sua vida. Se você se identificou com isso que a gente deu aqui como exemplo, então preste atenção no que eu vou te falar. O que é o desequilíbrio da vida? É quando você, como o próprio nome diz, você está muito mais focado em uma determinada área, deixando outras a desejar da tua própria vida. Tem um livro que eu li há um tempo atrás, chama Malabarismo com Elefantes. Vou mostrar ele para vocês, eu acho que ele está esgotado. É esse livro. Tá dando para ver? Então, assim, esse livro, ele é um livro que a gente, simples, de uma leitura muito fácil, extremamente fácil, conta uma historinha de um circo, né? Um executivo vai para um circo e lá uma pessoa faz um comparativo para ele da vida com o circo, que é exatamente o que a gente está fazendo aqui. E nas minhas mentorias, nos meus trabalhos com os meus alunos sobre carreira, gestão de vidas, a gente acabou adotando esse livro como uma base para eu vou fazer uma adaptação de conteúdo, porque na verdade na época estava esgotado, eu não sei se já reeditaram ou se continua esgotado, mas a gente fez uma adaptação em cima do que a historinha conta, uma história fictícia, para uma teoria. A gente acabou usando o que a história traz nesse livro para fazer uma teoria de trabalho para um planejamento das nossas vidas. Então, você imagina, quando a gente vai num circo, um circo ele tem o picadeiro, ou seja, a arena principal, mas normalmente ele tem a arena principal que está, o picadeiro, a arena que a gente chama é onde está acontecendo a apresentação. Então, raciocínio, você está num circo, às vezes a tua arena de visualização do espetáculo pode ser para cima, porque são os malabares, né, os malabaristas, né? Ou pode ser os palhaços que vão estar embaixo. E normalmente, num circo funciona com 3 arenas, ou seja, 3 momentos de trabalho. Eu tenho a arena que está se preparando para entrar, ou seja, aquele próximo número que vai entrar. Eu tenho a arena principal, aquela que a gente está prestando atenção, que está sendo executada, e eu tenho aquela arena que está encerrando, que já saiu, né? Ou seja, saiu de cena. Então são 3 arenas em permanente funcionamento. Uma está se preparando, a outra está andando e a outra está encerrando. Sempre nesse contexto. E fazendo um paralelo com a vida, a gente vai considerar isso. O circo é a nossa vida. E essas 3 arenas são as 3 arenas que completam nossa vida. Que são 3 arenas que nós vamos chamar arena de relacionamentos, arena pessoal e arena profissional. A arena de relacionamentos entra relacionamento com a família, com os amigos, com tudo que você se relaciona. Então, dessa forma, no circo, a gente tem a figura do apresentador. O apresentador é quem chama a tua atenção para a arena que você deve olhar naquele momento, ou seja, a arena principal, a arena que está se apresentando. Enquanto ele chama a tua atenção, te deixa lá focado, prestando atenção naquela arena, aí ele corre lá na arena que está se organizando para entrar, para saber se está tudo ok, para poder ele saber se está no tempo certo quando tiver que chamar, e ele dá o ok, agradece a arena que finalizou. Então, o apresentador, se você prestar atenção, ele não tem como estar presente em mais de uma arena ao mesmo tempo. Ele ou está numa, ou está noutra, ou está noutra. Uma de cada vez. Então, esse apresentador, o papel desse apresentador, a gente entende que é você. Você não pode estar em mais de uma arena ao mesmo tempo. Então, ou você está na arena de relacionamento, ou você está na sua arena pessoal, ou você está na sua arena profissional. Então, a gente entende isso, que você tem que se dedicar a uma de cada vez. Isso é o equilíbrio, né? Você tem que estar em uma 100%, na outra 100% e na outra 100%. Você não pode estar numa pensando em estar na outra, porque não vai funcionar. Você já imagina o apresentador apresentando aqui a apresentação que vai entrar em palco, apresentando aqui, olha, a gente vai apresentar, tá tudo legal aí? Então, assim,
não funciona. Ou ele está prestando atenção no que ele está fazendo ali, e depois ele vai checar se a outra está pronta, ou ele não vai fazer direito nenhuma nem outra, que é o que normalmente a gente acaba fazendo, certo? É importante ressaltar que a gente pode estar, às vezes, em determinado momento, mais focado em uma determinada, eu vou chamar de arena, gente, que é o termo que a gente estava usando áreas para poder não confundir vocês, mas é o termo que eu, Indira, uso e trouxe para a minha metodologia baseado no livro, né, Malabarismo com Elefantes. Então, vamos chamar a partir de agora arena para a gente ter uma linguagem comum. Então, se você se dedica mais a uma arena específica, porque está precisando naquele momento, mas é naquele momento, não é errado. O errado é você se dedicar permanentemente e aí você esquecer as outras duas, certo? Então, eu estou com um problema na minha família, a pessoa está com um problema de saúde, ou estou me separando, ou morreu uma pessoa na minha família, enfim, eu me dedico mais ali naquele momento, tive um filho, né? Ou o contrário, estou abrindo uma empresa e tenho que me dedicar ali mais naquele momento, ou é um momento meu mesmo, eu vou fazer vestibular, ou eu vou, sei lá, eu quero fazer um momento de parada e ficar eu comigo mesmo, passar um momento lá de reflexão e tal, e eu vou ter que me afastar um pouco da minha vida profissional e da minha vida de relacionamento, de boa, mas é um momento, com começo e fim. Se você não fizer assim, aí já a bagunça já entra no desequilíbrio, tá? Então, assim, entendendo isso, entendendo que é possível ter momentos focais para determinadas arenas, a gente volta para a normalidade, que seria você dar atenção a cada uma delas de forma, digamos assim, não vou dizer igual, porque a gente nunca vai conseguir igual, mas de uma forma próxima do nível de atenção que você dá para cada uma. Eu mesma já sofri com isso, entendo que vocês de repente possam se identificar com o que eu sofri. Meu trabalho anterior, quando eu tinha meus filhos pequenos, eu viajava demais, demais mesmo. E isso para mim, essas viagens acabaram por ser um verdadeiro suplício, um verdadeiro sofrimento. Porque cada viagem eu me afastava dos meus filhos pequenos e eu ia chorando, eu voltava chorando, eu chorava lá e era viagem de trabalho, eu não podia deixar de viajar. E isso me angustiava muito, eu me deixava com pouco tempo para os meus filhos, eu trabalhava demais, eu trabalhava 3 expedientes, então era muito trabalho mesmo. E isso me deixou muito perturbada mesmo. E começou a me deixar com problemas físicos mesmo, porque você acaba começando a adoecer, quando você começa a ficar estressado, preocupado demais, você começa a sofrimento, né? Você começa a adoecer, e com problemas emocionais, porque você começa a ficar perturbada mesmo. Então, na época, eu procurei a diretora do colégio que eles estudavam no Colégio Oliveira Lima, e a diretora do colégio era a Adriana Oliveira Lima, que foi uma das pessoas que mais me ajudou nessa época, e me ajudou a compreender a importância da qualidade do tempo e não da quantidade do tempo, né? Isso eu devo à Adriana e vou agradecê-la para o resto da minha vida. Eu cheguei para ela com essa angústia, chorando mesmo, aquela mãe assim, quem é mãe vai entender o que eu estou dizendo, aquela mãe naquele momento desesperado, perdido, sem saber se ia atrapalhar na educação dos filhos ou não, e que eu precisava trabalhar, não podia deixar de trabalhar. E cheguei lá angustiada, ela me recebeu e foi bacana demais o que ela disse. Ela disse, Indira, tem muitas mães e pais aqui que têm muito tempo, tem tempo sobrando. Tem mães aqui que não trabalham, vivem em função só dos filhos. Então elas têm bastante tempo para isso. Mas elas têm muito tempo, mas por incrível que pareça, você com menos tempo sabe mais sobre seus filhos do que muitas delas. Então, eu preciso que você entenda que o importante não é a quantidade de tempo que você dedica a seus filhos, mas é a qualidade do tempo que você dedica a seus filhos. Então, não adianta você ser uma mãe, só mãe, nem trabalhar, e estar sempre ali perto dos seus filhos, porque não é com eles, se você está com eles assistindo novela, se você está com eles e com o celular ligado, se você está com eles e lendo um livro, você não está com eles. Então, as crianças, aí foi muito legal o que ela disse, as crianças são inteligentes, desde pequenininhas, elas são inteligentes. Então, o que você precisa fazer? Explicar para elas o seu trabalho, para que elas entendam e comecem a entender que trabalho é importante. Mas não explicar o seu trabalho lamentando, mostrando que você gosta do seu trabalho. Porque na hora que você mostra que lamentando, você começa a passar uma imagem ruim para os seus filhos do que é trabalho. E você não gosta do que você faz? E eu amava o que eu fazia.
Então ela disse, então mostra, eu olho meu filho, a mamãe trabalha para poder trazer dinheiro para casa, a mamãe gosta do que ela faz, a mamãe se realiza nesse trabalho. Então a mamãe tem que fazer isso mesmo, mas a mamãe vai combinar com vocês, porque a mamãe também precisa estar com vocês, porque a mamãe gosta de estar com vocês. Então a mamãe vai ter o tempo dela trabalhar e vai ter o tempo dela estar com vocês. E você vai combinar com eles quando é esse tempo e cumprir. Outro ponto importante, que criança cobra. Então você tem que cumprir e você não pode falhar, porque quando você falha, você frustra terrivelmente a criança e isso implica na formação da personalidade dessa criança. E aí quando você combina isso com seus filhos, ou seja, você vai ter o tempo de trabalho, você vai ter o tempo de viagem, você vai ter o tempo deles, quando você estiver com eles, você está com eles. Você não vai ficar atendendo telefone para resolver o problema do trabalho, você não vai ficar fazendo outra coisa, fazendo um pedaço do seu trabalho enquanto eles pesquisam ali. Eles estão pesquisando, você está fazendo a tarefa deles com eles, você está com eles. Você está brincando com eles, você está assistindo um filme com eles, mas você está 100% com eles. Você não pode estar com eles e pensando aqui na tarefa que tem que fazer daqui a pouco quando deixar de estar com eles, porque aí você não está 100% com eles. É fácil isso, gente? Não, não é. No início, várias vezes eu estava com eles e aí começava a pensar aqui no trabalho, aí eu me vigiava e digo, vixe, meu Deus, esquece, por enquanto estou com eles. E normalmente esse estar com eles eu acabava fazendo coisas que eu tinha que estar em atividade para não me deixar, nesses primeiros momentos, né? Para não me deixar com a cabeça parada que me desse margem de pensar em outra coisa que não fosse estar com eles ali naquele momento. Então, foi difícil, mas ao mesmo tempo foi extremamente gratificante. E eu consegui separar, né, esse momento de estar com eles, esse momento de estar com a minha família, o momento de eu estar no trabalho. E a minha filha, Sara, depois já estava maiorzinha, teve uma vez que eu estava angustiada, ela já tinha aprendido com isso, né? Isso já foi bem depois, ela já mais velha, e eu estava angustiada porque o momento que eu tinha, como eu trabalhava manhã, tarde e noite, às vezes o momento que eu tinha para estar com eles era no meio da tarde, porque eu dava aula até 11 horas da noite, né? A hora que eu chegava em casa. Então, para assistir um filme no meio da tarde, aquilo me consumia. Porque eu disse, meu Deus, eu estou assistindo um filme no meio da tarde com meus filhos, né? Comendo pipoca aqui. E aquilo ali me fazia um mal. Não que eu não tivesse 100% com eles, mas era como se eu estivesse fazendo uma coisa errada. Aí a Sara, não lembro mais a idade dela, mas ela devia ter talvez uns 8, 9 anos. Ela chegou para mim e disse, mamãe, pare e pense comigo. As pessoas que não ficam assistindo filme em casa à tarde é porque elas trabalham à tarde, mas à noite elas estão em casa com os filhos. A senhora à noite não está em casa com os filhos, a senhora à noite está trabalhando. Então não está errado a senhora estar à tarde com os filhos. É só porque a senhora tem os seus horários trocados. E foi muito engraçado, porque eu ri na hora e eu disse, meu Deus, né? Como é que pode? Ela tem 8, 9 anos, mas pensou muito mais claramente do que eu que estou me culpando. Então a gente tem esse problema, a gente se culpa, a gente se cobra, a gente quer estar perfeito. E às vezes a criança, né, na inocência da Sara, ela filosofou e me respondeu, me deu um tapa na cara assim, com a maior delicadeza do mundo, e assim, se toque, né? A senhora também tem que ter um tempo pra gente sem se culpar. E foi muito legal. Foi uma das melhores lições que eu ganhei na minha vida. E por isso que eu deixo registrado aqui, passo para vocês. Eu espero que vocês aproveitem, porque para mim foi valiosa demais. Eu agradeço muito a Adriana. Se você se identificou com esse meu problema, que eu compartilhei aqui com vocês, vocês têm que se preocupar em realmente tentar mudar. Por quê? Porque isso gera tanto estresse emocional como estresse físico. Eu acredito que, vocês já sabem, né, que eu tenho problemas de autoimune, né? Então, por exemplo, fibromialgia, que é uma das doenças complicadas que eu tenho autoimune, ela é basicamente emocional, o start dela é emocional. E essas dores que a gente sente no corpo vai muito disso, do estresse que a gente vive no dia a dia, e isso causa estresse. Então tem pessoas que com estresse têm AVC, tem pessoas que com estresse têm um infarto, né? Então tem pessoas que vão para a obesidade, enfim. Existem 1000 problemas que você pode ter fisicamente, de saúde, por causa do estresse de você não estar 100% em onde deve estar. Então, eu acho que isso é importante que você reflita e caso seja o seu caso, parecido com o meu, procure mudar para você ter uma melhor qualidade de vida, né? Nesse sentido, porque vocês vão perguntar, sim, Dira, e tem jeito? Tem. Vocês têm como exemplo eu não faço mais isso. Quando eu estou num canto, eu estou 100% ali. Quando eu estou com meus filhos, eu estou 100% com eles. Quando eu estou comigo mesma, eu estou 100% comigo mesma. Quando eu estou no trabalho, eu estou 100% no trabalho. Né? Minha forma de trabalhar é fácil? Não.
Não é fácil, como vocês já sabem, eu já disse várias vezes aqui, toda mudança de comportamento é difícil. Precisa de persistência, precisa de dedicação, firmeza e de se vigiar o tempo todo. Mas chega num ponto que você, de tanto estar fazendo e praticando aquilo e se cobrando, né, se dedicando àquela mudança de comportamento, você acaba absorvendo aquilo como rotina. E tem coisas que você vai ter que se vigiar permanentemente, né? Tem pessoas que conseguem mudar mais facilmente e outras nem tanto. Então, eu vou te dar algumas dicasinhas para que você tente mudar esse teu comportamento, se for o caso, se você se identificar com isso que eu vivi. A primeira é para você parar, se analisar e verificar se você tem esse tipo de comportamento que eu tinha, de você estar num canto e preocupada se não está no outro, se dedicar mais à área profissional do que a pessoal mais do que a de relacionamento, ou qualquer uma das outras. Então você tem que parar e analisar isso, se você tem de fato esse comportamento. E se você tem, se você se dedica mais a uma do que a outra, ou não está 100%, você vai explicar o porquê dessa sua atitude de comportamento. O que te faz fazer mais isso do que é culpa, busca pela perfeição, está buscando reconhecimento, enfim, o que é que faz com que você tenha esse comportamento. Segundo passo, você vai pegar um papel e uma caneta e você vai escrever, separando a cada uma dessas arenas, pessoal, de relacionamento profissional. Lembrando que a de relacionamento envolve qualquer relacionamento com outras pessoas. E você vai colocar o que te angustia em cada uma dessas arenas. Por exemplo, eu me angustio porque a minha família é do interior e eu não consigo passar mais tanto tempo com elas como eu gostaria. Enfim, o que te angustia, não é o que você faz, é aquilo que te angustia em cada uma dessas arenas. Porque aí você começa a ver ou do que você foge, ou o que você precisa focar mais, isso vai te ajudar nesse reconhecimento. Depois dessa reflexão que você fez, que foi o primeiro passo, e dessa outra que você escreveu suas angústias, você vai pensar no que você prioriza mais, não no que você gosta mais, mas o que de fato você prioriza mais e por que você prioriza mais, né? E o que você de fato deveria priorizar, gostaria de priorizar, no nível de importância em cada arena. Então, assim, eu priorizo mais meu trabalho, mas na verdade eu gostaria de priorizar mais tempo com meu filho bebê, que nasceu e tem só alguns meses, por exemplo. Ou seja, você está focando, priorizando tua arena profissional, o teu trabalho por causa de determinada coisa, mas o teu desejo naquele momento era priorizar um pouco mais de tempo para o teu filho que é um bebê. Enfim, você, do jeito que você achar melhor, de acordo com tuas análises. Essa última, só para deixar claro, você tem que analisar como você prioriza e você tem que colocar como você gostaria de priorizar, né? Ficou claro, são duas colocações, duas visões para uma mesma atividade. A outra, você vai observar quando você vai descrever aquela que você prioriza mais e tal, suas angústias, você vai conseguir ver qual é aquela arena que você se sente mais devedor. Normalmente, aquela arena que a gente tem mais dificuldade de pensar, de refletir, de escrever sobre ela, é a que eu dou menos atenção. Provavelmente é a que você é mais devedor. E aí você tem que entender por que é que você é tão devedor dela. Por que você foge tanto dessa arena? O que te faz esquecer dessa arena? Às vezes a gente esquece, como meu aluno, completamente o pessoal. Ele só dava atenção para de relacionamentos e para profissional. Para o pessoal, tanto que eu perguntei para ele, eu disse, mas meu filho, você não tem um hobby? Ele parou e disse, professor, eu nem sei. Ou seja, ele realmente ignorava as necessidades dele para com ele mesmo. Então isso normalmente a gente tem esse problema. E aí por último eu sugiro que você pegue um cronograma e faça uma escala do que você quer, daquelas prioridades que você disse, que você gostaria de realizar, você colocar. Eu estou sentindo falta de visitar minha família no interior. Eu me sinto devedor com minha arena de relacionamento. Isso é legal. Então você vai botar para você visitar sua família no interior, uma vez de 2 em 2 meses, uma vez por mês. E você tem que colocar no papel escrevendo mesmo, para que aquilo ali você possa buscar cumprir, tá? Depois você vai ter o hábito de revisar semanalmente esse teu cronograma. O que você se organizou para fazer, você planeja aí para frente e depois pensa na tua próxima semana. O que eu me planejei para dar atenção em que nas minhas arenas? O que eu fiz? O que ficou pendente? O que eu preciso ajustar? E aí você vê semanalmente, revisa e faz os ajustes semanais e se tiver que fazer algum a longo prazo também.
né? Como se fosse um plano mesmo de ação. Eu acho, tenho mania, até porque eu acho que comportamento é muito disso, de usar objeto de controle. Se você tem dificuldade nisso, passa a usar um objeto de controle. Quem não sabe do que eu estou falando, vou pedir para a Sara colocar um linkzinho, porque a gente tem um vídeo que a gente fala sobre isso. Inclusive, esse meu anel é um objeto de controle para mim, por exemplo, para eu aprender. Para aprender não, que eu já aprendi, mas para eu me manter permanentemente me vigiando, para não dizer um sim quando eu quero dizer um não. Então, vocês também podem usar um objeto de controle, né? A Sara vai colocar o link, vocês podem dar uma olhada no vídeo anterior, que a gente fala mais sobre essa história do objeto de controle, que vai te lembrar daquilo que daquela arena que você tem que dar mais atenção, ou do teu cronograma. O objeto de controle serve para isso, para te lembrar daquilo que você quer mudar no teu comportamento. Eu adoro usar, eu não uso mais agenda de papel, eu adoro papel, eu só ando com caderno, mas a minha agenda é toda no Google. Então, o Google Agenda, ele pode ajudar muito você, porque você coloca alguma coisa que você quer que repita toda segunda-feira para o resto da sua vida, ele faz. Ou todo ano, naquela data, ele faz. Então, ele facilita a tua vida. Você quer ser lembrado desse compromisso com um mês antes, com umas semanas antes, com um dia antes, com uma hora antes, ele faz. Então, assim, usa o Google Agenda, que ele é uma ferramenta que pode te ajudar. A mim me ajuda bastante, inclusive até hoje eu uso lá no Google Agenda e uso o alarme do Google Agenda para me lembrar do horário do almoço, que eu tenho que almoçar. Aí vocês vão rir, né? Mas é porque eu me esqueço. Se eu estiver fazendo uma atividade, eu passo batido o almoço. Então me esqueço completamente. Não me esqueço de tomar café da manhã não, mas almoçar eu me esqueço. E aí ele lá toca. Aí eu vou decidir se eu quero almoçar mesmo ou não, mas lá me lembra. Tá na hora do almoço, vai almoçar? Né? Então a gente pode fazer isso, né? Colocar esses alarmezinhos para nos lembrar do que a gente tem. Tá, semana que vem eu tenho que ir na casa da minha avó. Hoje é o dia do almoçar na casa da minha mãe. Tá lá, na agenda te lembrando. E assim, deixando claro, eu estou dizendo do Google Agenda porque foi com o que eu mais me identifiquei. Por exemplo, meu marido, ele não usa o Google Agenda, ele usa agenda mesmo, de papel. Né? Então, assim, tem gente que usa outro tipo de ferramenta de agenda, seja desses aplicativos mesmo. Ou, enfim, gente, não importa. Tem gente que usa aqueles calendários, né, que marca os dias e tal. E do jeito, não gosto de agenda não, eu faço um bloco, um caderno com anotação, tá valendo. O que importa é você ter uma forma de você se organizar no que você terá que cumprir. Porque, gente, isso não deixa de ser a organização do seu tempo. Você vai ter que compartilhar o seu tempo, que é um só, com 3 arenas da sua vida. E para manter um equilíbrio. Então você precisa se organizar, porque senão quando você menos esperar, você está só num de novo, né? Então, organizar e se vigiar. Com o tempo, vocês vão ver que a prática desse comportamento vai acabar incorporando alguns hábitos na sua vida e você vai, de fato, mudar os comportamentos. Aí você vai conseguir mudar alguns e outros você vai ter lá que está sempre se vigiando. O conteúdo de hoje era esse. Eu espero que a gente tenha ajudado você de alguma forma. Caso surja alguma dúvida, quer que a gente fale sobre algum assunto, quer que a gente esmiúce alguma coisa do que a gente falou aqui, posta aí nos comentários, manda pra gente que a gente está sempre dando atenção, respondendo e tentando ajudar vocês no que é possível nesse desenvolvimento seu profissional e pessoal. Queria deixar, como sempre eu deixo, né, algumas dicas de livro e filme. Bom, gente, o livro, como vocês sabem, o que eu vou indicar é Malabarismo com Elefantes. A Sara deu uma pesquisada ali, parece que tem na Amazon, né? Eu não sei se é usado ou se é novo, mas tem lá para vender na Amazon. O autor é Jonas Laughlin e Todd Music. Bom, os dados eu vou pedir para a Sara colocar aí na descrição do vídeo, que fica mais fácil para vocês procurarem. E o filme é um filme maravilhoso, um dos melhores filmes que eu já assisti. Ele é super bem estruturado, aborda de forma muito bacana o conceito da morte e dos arrependimentos da vida deles, dos personagens, né, já em função dessa morte que está chegando. Também vou pedir para a Sara colocar aqui, para quem tiver interesse, a gente já fez um vídeo aqui falando sobre a importância da morte, né, para nosso planejamento de vida, para a nossa vida, né? A Sarinha vai colocar um link aqui para vocês acessarem. Então o filme é esse, Antes de Partir, com 2 atores tops, Jack Nicholson e Morgan Freeman. E sem dar spoiler, mas só fazendo um resumozinho rápido, são 2 caras, um rico e um pobre, se encontram no hospital, e onde eles, claro, focaram mais em determinada parte, determinada arena da vida, em vez de ter um equilíbrio. E como a morte está próxima,
eles vão acabar fazendo um retrospecto, né? Uma análise da vida deles e do que eles lamentam, do que poderia ter sido de outra forma. É muito bacana, vale a pena vocês assistirem e pode colaborar nesse sentido da importância da gente ter um equilíbrio na nossa vida. Gente, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.